Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês? A gente está aqui para mais uma aula de Matemática 3, essa aula que vai ser liberada para vocês amanhã do dia 14 do 10, tudo bem? Quinta-feira. E hoje o tema da nossa aula vão ser triângulos, tudo bem? É algo que vocês já viram, já conhecem bastante, a gente trabalhou bastante com eles, tanto porque a gente trabalhou bastante com trigonometria na última apostila, e na última aula eu também falei de polígonos, então vocês já têm bastante a base do que são triângulos. Vai ser bem tranquilo para vocês entenderem essa aula, tudo bem? Então, qual que é a definição formal de um triângulo? Dado três pontos não colineares, ou seja, não tem nenhuma linha, não tem nenhuma reta que passe pelos três pontos, a gente vai fazer segmentos entre esses três pontos. Então, ó, esse ponto A, C e B, tudo bem? A gente faz segmentos AB, BC e CA aqui. Esses aqui vão ser os lados do nosso triângulo. Porém, em vez de a gente ficar chamando de AB, BC, CA, eu preferi colocar algumas letras para representar cada um desses lados. Então, ó, esse aqui é o lado C. Não confundam o lado C com o ponto C, tudo bem? São coisas diferentes. Lado C, lado A e lado B. Lado normalmente vai ser representado por uma letra minúscula, enquanto um ponto vai ser representado por uma letra maiúscula, tá bom? Então, ó, C, B e A são lados. E B, C e A, que são os que estão em letra maiúscula, são vértices, tudo bem? Pontos que são vértices aqui no nosso caso, por se tratar de um polígono, tudo bem? Então B, C e A vão ser nossos vértices, vão ser nossos pontos principais aqui. Percebam que na maioria das vezes que for representado um triângulo dessa forma, o lado A, o lado A, ele vai ficar do lado oposto ao ponto A, assim como o lado C vai ficar do lado oposto ao ponto C, entendeu? E o lado B, o ponto B, vai ficar do lado oposto ao lado B. Pode ser que às vezes a gente coloque de alguma outra forma, o exercício determine de uma outra forma. Pode ser que às vezes esse aqui seja o ponto B e esse aqui seja o lado B, mas isso o exercício vai especificar para vocês. Normalmente a gente trabalha desta forma aqui, tudo bem? Então esses são os elementos básicos de um triângulo. A gente vai ter que esse aqui é um ângulo interno e este aqui é um ângulo externo, tudo bem? Então, ó, ângulos internos, esse e esse aqui que eu já fiz. E ângulos externos seria se eu tivesse mais um aqui e este aqui. Eu não vou fazer esses dois ângulos externos porque vocês entenderam como eles funcionam, certo? Mas aqui tá a base, os elementos básicos de um triângulo que a gente vai utilizar para poder estar trabalhando com eles. Algo que eu ia fazer outro quadro para explicar para vocês, mas eu acho que vale a pena eu explicar já utilizando esse quadro aqui, é a parte das propriedades que um triângulo vai ter. Então, primeiro, a gente já fez isso aqui, a gente já sabe isso aqui faz um tempo, mas ó, chamando esse ângulo aqui que está no ponto A de alfa, esse ângulo que está no ponto C de θ, e esse ângulo que está no ponto B, o ângulo interno aqui no ponto B, de beta. Tudo bem? A gente vai chamar esse aqui é o alfa, esse aqui é o beta, esse aqui é o θ. E esse ângulo externo aqui do ponto B eu vou chamar de x. Primeira coisa que a gente tem, alfa mais beta mais θ vai ser igual a 180, tudo bem? Quando a gente soma os ângulos internos de um triângulo, ou seja, os três ângulos internos de um triângulo, a gente tem que a soma deles vai ser igual a 180 graus, tudo bem? Se vocês preferirem substituir na fórmula para verificarem isso, então n menos 2 vezes 180, vocês vão ver que vocês vão chegar nesse resultado aqui, tudo bem? E a gente tem também que aqui o total é 180 graus. Por quê? Porque vocês estão vendo que isso aqui é uma linha reta, tudo bem? Essa linha aqui, essa reta aqui é reta. Então, isso aqui no total vai formar 180 graus, que é exatamente metade de um círculo. Então, x mais beta é igual a 180 graus. Com isso, vocês percebem que alfa mais θ mais beta é igual a 180. E x mais beta também é igual a 180. Então, a gente pode falar que x vai ser igual a alfa mais θ. Tudo bem? Se a gente elimina x aqui e se a gente elimina alfa e θ aqui, fica a mesma coisa. Entenderam? Então a gente vai ter que isso aqui vai ser sempre válido. O ângulo externo de um ponto do triângulo vai ser igual à soma dos dois outros ângulos internos.
Tudo bem? Então, isso aqui que a gente vai ter. Aliás, para que um triângulo esteja valendo, para que um triângulo exista, a gente precisa que uma propriedade seja satisfeita. Que é o quê? A soma de dois lados nunca pode ser menor que o outro lado. Então, C mais A não pode ser menor que B. Por quê? Senão vai acontecer isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso lado B, esse aqui é o nosso lado C, isso aqui é o nosso lado A. A soma de C, aqui, a soma de C mais A é menor que B. E daí o triângulo não se fecha e a gente não consegue formar um triângulo, tudo bem? Então, para que um triângulo exista, espera aí que eu vou pegar um apagador. Para que um triângulo exista, precisa que a soma de dois lados nunca seja menor que o outro lado que sobra, tudo bem? Então, isso que vai se basear o triângulo e essas vão ser as propriedades que ele vai ter. Nesse momento, nós vamos ver as classificações, aliás, a classificação de um triângulo em relação a seus ângulos, tudo bem? Por que em relação a ângulos especificamente? Tem como a gente classificar um triângulo em relação a ângulo e em relação aos seus lados, são duas coisas diferentes. Primeiro, nós vamos ver a classificação em relação a ângulos. Primeiro, obtusângulo. Lembre-se de obtuso. Obtusângulo, lembrem de obtuso. Por quê? Porque ele vai ter um dos seus ângulos sendo obtuso, ou seja, maior do que 90 graus. Então, um dos ângulos é maior que 90 graus. Esse ângulo aqui tem mais que 90 graus. Um só? Um só. Tem como ser dois? Não. Por quê? Se forem dois ângulos obtusos, dois ângulos maiores do que 90 graus, só a soma desses dois ângulos já vai dar mais que 180 graus. Então, não tem como a gente ter um triângulo com mais de um ângulo obtuso. Segundo tipo, retângulo. Vai ter um dos ângulos sendo reto, retângulo. E vai ter como ter mais de um ângulo reto nesse retângulo, no triângulo retângulo, no caso? Não, também. Por quê? Porque se mais de um ângulo for reto, vão ser dois ângulos retos. Só a soma desses dois ângulos retos vai ser igual a 180 graus. 90 mais 90, 180 graus. E o terceiro ângulo vai ser 0 graus? Aí não tem como a gente ter um triângulo com mais de dois ângulos retos, tudo bem? E o terceiro tipo, acutângulo. O que vai acontecer com o acutângulo? Todos os ângulos são agudos. Não é só um ângulo é agudo igual no outro. Igual aqui era um ângulo reto, aqui é um ângulo obtuso. Aqui são todos os ângulos como sendo agudos. Por quê? Porque aqui já tem, ó, esse ângulo aqui é agudo, esse ângulo aqui também é agudo, esse ângulo é agudo, esse ângulo também é agudo. Qual que é a diferença então para o acutângulo? O acutângulo, todos os ângulos vão ser agudos, certo? Acutângulo, acuta, agudo. Lembrem disso mais ou menos, tudo bem? Então, obtusângulo, retângulo e acutângulo são as classificações que nós temos de um triângulo em relação aos seus ângulos, tudo bem? Falei um pouco da classificação em relação aos ângulos que um triângulo vai ter. Porém, agora eu vou falar das classificações em relação aos lados que um triângulo vai ter. E confesso que essa é bem mais importante. Classificação quanto aos ângulos, às vezes eles vão cobrar e eles vão falar bastante, aliás, de triângulo retângulo, que é o que tem um ângulo reto. Porém, nomes como obtusângulo, acutângulo, é difícil vocês ouvirem. Vocês vão ouvir bem mais classificação em relação aos lados. É bem mais importante e eu vou dar mais prioridade, tanto que eu vou explicar um por quadro para vocês, tudo bem? Primeiro dele é o escaleno. O que acontece no escaleno? Esse aqui é o lado B, esse aqui é o lado C e esse aqui é o lado A. O A é diferente, o tamanho de A é diferente do tamanho de B, que é diferente do tamanho de C. Ou seja, todos os três lados dele vão ter tamanhos diferentes, tudo bem? Todos os lados têm tamanhos diferentes. Tudo bem? Então, ó, todos os lados do nosso triângulo escaleno vão ter tamanhos diferentes, aliás. E vale lembrar de uma coisa, por ele ter três lados de tamanho diferente, os três ângulos dele também vão ter amplitude diferente. Então, ó, sendo aqui alfa, esse aqui é beta e esse aqui é teta, o alfa é diferente do beta e também é diferente do teta, tudo bem? Então, tudo aqui vai ser diferente. Os três ângulos vão ter amplitude diferente e os três lados vão ter tamanhos diferentes. Esse é o triângulo escaleno. Segundo tipo de triângulo em relação aos lados que a gente vai ver hoje é o triângulo isósceles, tudo bem? Isósceles é o quê? É um triângulo, aliás, já vou escrever, tem somente dois lados iguais.
Por que somente 2? Porque pode ser que ele tenha 3 lados iguais, os 3 lados sejam iguais. E isso já não é mais um triângulo isósceles. Então, triângulo isósceles tem somente 2 lados iguais. Essa é a definição informal de um triângulo isósceles, tudo bem? Tem somente 2 lados iguais. Vejam aqui o exemplo que eu fiz do nosso triângulo isósceles. Esse aqui é o lado A, esse aqui é o lado B e esse aqui é o lado C. Esse lado C, vocês percebem que o lado A e o lado B são os 2 lados iguais, ou seja, tem o mesmo tamanho. Esse lado C vai ser chamado de base, tudo bem? Então, o lado que tem um tamanho diferente dos outros, ele é chamado de base, certo? E assim como vai valer também para os ângulos. O ângulo oposto ao lado C aqui, ao lado diferente, também vai ser o ângulo diferente. Então, o que a gente vai escrever para resumir tudo isso? A é igual a B, certo? O tamanho de A é igual ao tamanho de B, que é diferente do tamanho de C. Tudo bem? Se A é igual a B e B é diferente de C, então A também é diferente de C. Tudo bem? E aqui a gente tem que alfa é igual a beta. E beta é diferente de θ, tudo bem? Vocês conseguem ver que a amplitude do ângulo θ é maior que a do ângulo beta. Então, vou colocar aqui θ. Tudo bem? Então, assim a gente resume mais ou menos como vai funcionar o nosso triângulo retângulo, aliás, o nosso triângulo isósceles aqui. A gente vai ter 2 lados iguais, consequentemente, os ângulos aqui que eles estão também vão ser iguais, e os ângulos opostos deles vão ser iguais, e o ângulo oposto ao lado que é tamanho diferente também vai ter uma amplitude diferente. Assim a gente descreve o nosso triângulo isósceles. 2 lados iguais, 2 ângulos iguais e um lado e um ângulo diferentes. Última classificação que a gente vai ter em relação aos lados vai ser o triângulo equilátero, ou seja, possui 3 lados iguais. Equi lembra de igual, tudo bem? Então tem 3 lados iguais. Tudo bem? Então, com isso, a gente consegue ter um triângulo equilátero. Se a gente tiver 3 lados que têm o mesmo tamanho, tudo bem? Ou seja, A, B e C possuem o mesmo tamanho, a mesma medida. A é igual a B, que é igual a C. E a gente também percebe que beta mais alfa, aliás, beta é igual a alfa, que é igual a θ. Tudo bem? Porque os 3 lados são iguais, então os 3 ângulos de dentro aqui também vão ser iguais. Então, alfa é igual a beta, que é igual a θ. Só que a gente percebe uma coisa interessante nisso aqui. Por quê? Porque a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Então, a gente tem que alfa mais beta mais θ é igual a 180 graus. Certo? Mas a gente viu que alfa é igual a beta, que é igual a θ. Então, isso aqui é igual a alfa, e isso aqui também vai ser igual a alfa. Então, a gente tem que 3 alfa é igual a 180 graus. Então, alfa é igual a 60 graus. Alfa é igual a 60 graus. A gente conseguiu chegar nessa conclusão. E a gente lembra que alfa é igual a beta, que é igual a θ. Então, a gente tem também que beta é igual a 60 graus. E θ também vai ser igual a 60 graus. Então, isso quer dizer que mesmo que a gente não saiba qual que é o tamanho do lado, todos os ângulos internos de um triângulo equilátero vão ser iguais a 60 graus? Exatamente. Então, todos os ângulos internos de um triângulo equilátero são iguais a 60 graus. Sempre a gente vai ter um triângulo mais ou menos dessa forma, tudo bem? Ele pode ser maior, pode ser menor, mas os ângulos aqui, os ângulos internos, vão ter sempre a mesma medida, que é de 60 graus.